Esta é uma mensagem em áudio de Cryon por Lee Carroll, com tradução para o português por Gustavo Amorim. Esta foi a quarta mensagem dada durante o tour de Cryon à Índia e Nepal, em setembro e outubro de 2017. Esta e outras mensagens você encontra no site www.cryonportugues.com. Saudações, meus queridos. Eu sou Cryon, do Serviço Magnético. O dia tem sua própria energia. Uma energia que talvez não será repetida exatamente como isto. E eu quero que você saiba disto. Que se aproveite disto. Conforme eu começo a falar sobre um pouco de história. Antes de fazer isso, meus queridos, este é um momento de reflexão. Meu parceiro explicou, no breve tempo que ele teve, que há uma mudança neste planeta. E todos serão afetados. Eu dou a vocês, faço a vocês um pedido. Não julgue o futuro por aquilo que aconteceu no passado. Isto é algo que eu agora digo frequentemente. E o que eu quero dizer com isto é o seguinte. O que foi ensinado a vocês, em todos os aspectos, pode muito bem ser aquilo no que você acredita, mas, meus queridos, o futuro e as mudanças que estão agora disponíveis podem ir contra algumas destas coisas. Seja circunspecto, isso quer dizer, olhe ao seu redor, antes de você rejeitar coisas que talvez não se correspondam muito bem com você. É parte de uma mudança magnífica no planeta. E não faz sentido que para mover-se para a luz do sol, você precisará sair da caverna. Que para você entrar em um novo caminho, o velho precisa ser abandonado. Que você não pode mover-se para a nova energia, necessariamente com as velhas formas, por melhor que elas possam parecer, por mais belas que elas tenham sido no passado para você. Então o convite é para caminhar para a luz do sol, sem temê-la. Mas estas coisas que estão disponíveis resultarão em belas coisas que acontecerão no planeta. E coisas que vocês nunca esperavam que poderiam. Vocês são o futuro. Aqueles que se dariam tempo para ouvir isso, para reconhecê-lo, acreditar e examinar estas coisas. Vocês são aqueles chamados velhas almas. Eu quero levar você de volta para o início por um momento. Meu parceiro, eu quero que você vá devagar aqui. Houve um tempo neste planeta, o tempo certo, quando as sementes da criação desceram e deram algo a vocês que vocês chamam de dualidade. Alguns a chamaram de a história da criação e alguns se referiram a ela como a história do Gênesis, o começo do livre-arbítrio, do conhecimento do bem e do mal, com as escolhas para ir em qualquer direção com a consciência. Isto foi o início do Deus interior. Agora, não foi assim tão simples. Pois quando isso ocorreu, não foi apenas uma mudança na humanidade. Não foi apenas uma época quando vocês receberam 23 cromossomos, ao invés de 24. O planeta inteiro esteve envolvido. Aqueles que representavam a semente biológica vieram e implantaram este planeta com tantas coisas para o futuro. A informação esotérica sobre a qual falamos, que poucos reconhecem e que a ciência ainda não tem nenhuma ideia.
A rede magnética sempre esteve aqui. Ela está aqui naturalmente devido ao que está dentro do núcleo derretido da Terra, mas também posiciona a consciência. Estava aqui antes dos humanos estarem aqui. Então, não é disso que estamos falando. As redes para a humanidade foram criadas na mesma época em que vocês receberam a semente biológica dos 23 cromossomos. As redes que foram criadas, alguns estão familiarizados com elas, já ouviram isso antes, a rede cristalina. É uma rede de consciência humana, a rede de Gaia. A rede de Gaia pertence à natureza, que então responde à consciência humana. Cada respiração que você dá é oxigênio, que vem das árvores e das florestas, os micróbios e as algas. Vocês estão aliados com Gaia constantemente. A rede de Gaia, portanto, é uma rede de consciência com a cooperação de Gaia. Os nodos e nulos foram implantados caso vocês passassem o ano 2012, e vocês passaram. Houve muito do que nós chamaremos coisas esotéricas que foram apresentadas ao planeta. Mas há um sobre a qual nunca falamos. Alguns disseram, bem, foi aí que as linhas-leis foram colocadas aqui? Não, a resposta é não. As linhas-leis são a consciência humana, desenhando linhas de um lugar de poder para outro, que eles criaram como um lugar de poder. Portais. Não necessariamente. Eles foram criados conforme os humanos os criavam, baseados na consciência humana do planeta. Mas havia algo mais. Não é uma rede, meus queridos. E nós falamos sobre isso na última canalização, de uma forma enigmática. Na última canalização, nós acabamos de dar a vocês, nós dissemos algo. Nós falamos sobre esconder um prêmio. E então, pedindo à humanidade para encontrá-lo. Este não é um quebra-cabeças enigmático, isso é prático. Se você for ter o conhecimento da escuridão e da luz. Meus queridos, a escuridão é a ausência da luz. Então, você não precisa encontrar uma semente de escuridão para poder usá-la. Meus queridos, a escuridão virá se você retirar a luz. Mas encontrar a luz precisa haver uma semente. A verdade da criação, a verdade do que e quem e onde Deus está, precisa residir em algum lugar para ser encontrado. Os humanos deixados por conta própria não descobrirão, a menos que esteja lá para ser descoberto. Todos estes anos, toda a conversa esotérica. Eu não podia dar esta informação a vocês até que meu parceiro me trouxesse aqui. A região que vocês chamam de Índia e além está envolvida. Dispensem as fronteiras por um momento, pois não tem nada a ver com o país agora ou mesmo na história. Tem a ver com o planeta, um pouco da topografia e muito sobre onde vocês estão. A semente está aqui. Nós falamos anteriormente sobre um objeto em canalizações antes de hoje. Uma metáfora de um globo dourado. E nós fizemos isso propositalmente para que não fosse algo esotérico, de forma que vocês pudessem vê-lo como um objeto. É assim, isso é o quão poderoso ele é. Esta semente que está em sua região.
Eu quero que você observe as diferenças entre sistemas espirituais neste planeta, como vocês os conhecem, como eles se desenvolveram, com quase cada um deles desenvolvendo-se de uma forma muito linear ao redor de um profeta. Mesmo se o profeta estivesse ensinando sobre o Deus único, é o profeta que é reverenciado. É o profeta cuja foto é vista. É o profeta a que se refere com as doutrinas que são dadas. É o profeta que dá a verdade. Cada um deles. Mas esta não foi a intuição aqui. Em minha primeira canalização nesta terra, eu dei um exemplo. Se você for perguntar a um homem santo, nesta região, do que você se trata? Novamente eu digo, ele poderia dizer, eu me trato de paz. E você poderia pensar consigo mesmo, bem, isso é muito bom, eu também estou em paz, eu gosto da paz. Paz entre os homens, precisamos de paz na terra. E ele diria, não é o que você está pensando, não é esta a paz que eu represento. E então ele daria a você a informação. Paz entre as suas células. Meus queridos, eu não quero tornar isso enigmático. Eu quero dizer a vocês que os pleiadianos escolheram este lugar para ressoar com a verdade. E a verdade é esta. É que você é o seu próprio profeta. E que se você descobrir a pureza do amor, você irá diretamente para o estudo de si mesmo. Não há nenhum lugar neste planeta que tenha esta verdade, este atributo. Ele ocorre ao longo de gerações, de história e treinamentos para chegar a este lugar, de saber sobre a unidade, e ela sempre esteve aqui. Este é o prêmio que estava escondido. E, portanto, nesta terra, o primeiro pensamento intuitivo tinha a ver com a unidade do ser, e não um profeta. Das energias que envolvem o ser humano, do sacrifício, de ajuda, de saúde, e vocês podem chamar como quiserem, mas não são profetas. De fato, a verdade do que os pleiadianos trouxeram para vocês em seu DNA ressoa com os ensinamentos que foram dados aqui originalmente. Não apenas se trata do ser. Pense nisso. Como o corpo funciona? Quantos meridianos há lá? Qual é a energia? O que é o karma? O que é uma vida passada? Como você trata o seu akasha? Cada uma destas coisas não se trata de um profeta. Não é a respeito do seu comportamento. Não é sobre doutrinas. Não é sobre pode e não pode, certo e errado. Isso poderia vir mais tarde através do humanismo. Não. É o único lugar no planeta onde a semente da verdade foi plantada para vocês encontrarem. É sobre o ser. Os originais compreendiam isso. O sistema espiritual original, literalmente, de milhares de anos atrás, se tratava de o ser. A unidade do espírito entre as células do corpo. Quando eles são combinados para criar paz entre elas mesmas, aquilo então criará paz umas com as outras. Paz na Terra requer paz entre as células. Este é o ensinamento da região.
E você não a encontrará em nenhum outro lugar, a menos que você tenha levado isso para lá. O karma do indiano é ser um indiano. E nós falamos sobre o karma como sendo um sistema de velha energia para poder completar energias que não eram completadas de uma vida para outra, para poder empurrar e puxar reações. Colocava vocês em lugares para encontrar coisas que vocês não encontrariam de outra forma. E agora nós dizemos isto, indiano. A própria coisa que pode ser o pilar da sua crença está começando a mudar. O karma é uma energia que está desaparecendo porque na luz vocês não precisam dele. Ele se colocará no caminho da sua intuição. Você não precisa completar nada de uma vida passada porque esta vida tem mais luz nela do que qualquer vida que você já teve. E a próxima, muito além disso ainda. E o karma não é mais necessário. Estes são conceitos controversos. Para aqueles que cresceram com isto e que acreditam nele, meus queridos, não faz sentido que na luz vocês podem caminhar num caminho diferente. E este planeta está começando a se iluminar. Não é interessante? Conforme vocês observam os sistemas de crença neste planeta evoluírem, eles evoluirão para aquilo com que vocês começaram. Unidade. A compreensão de que precisa começar com cada indivíduo e com as células dentro dele para elevar a consciência até um lugar onde pode haver uma explosão de iluminação. Explosão de iluminação. Nós nunca usamos a frase antes, porque aqui é onde aquilo é possível. Em outras partes do mundo, não é uma explosão, porque a fonte não está lá para explodir. É um estudo, uma consciência. Algo gradual, de graduação, mas aqui você está conectado com a fonte. É aqui que eles esconderam a verdade. A esfera dourada é uma metáfora para a verdade pura da unidade para toda a humanidade. Vocês precisavam ter isso em algum lugar para ser descoberto, para encontrá-la. E então, o livre-arbítrio é que decidia o que fazer com ela. Mas vocês a encontram aqui. Não para aí. Eu gostaria de falar sobre algo que aconteceu. E agora nós voltaremos para a história. E é uma história muito recente. Para mostrar a vocês a preparação para o que acontece a seguir para vocês. Pois a pureza da unidade começará a se mostrar até mais do que jamais antes. Aqueles que dizem saber coisas que não sabem começarão a falhar e a ruir, porque será óbvio que eles só têm a unidade deles mesmos. Eles não têm a unidade, que é a unidade da fonte, que tem a pureza do amor, o amor de Deus. Deixe-me contar-lhes uma história. Houve um homem que nasceu nos Estados Unidos, mas a linhagem dele era indiana. E o akáshico dele estava cheio com a Índia. Você poderia dizer que ele sabia que lá, em algum lugar, estava a verdade. Eventualmente, ele foi trazido para casa. Casa para sua família kármica. E naquilo, ao longo de 40 anos, ele teve uma explosão de iluminação, consciência e muito mais.
Ele teria, na verdade, 2 ou 3 explosões de consciência ao longo do tempo. Mas a primeira que ele teve foi a conexão com a fonte. Este homem era hindu. Ele viu uma luz que ele nunca viu antes. Ele compreendeu a própria informação da fonte que os pleiadianos colocaram aqui. Ele estava conectado também. O nome dele é um nome curto para um que é mais extenso. Gurudeva. E em 1970, ele fez o que ele chamou uma peregrinação para ele mesmo, para Lemúria. Eu gostaria de dizer o que aconteceu lá e o que aconteceu na sua segunda explosão de consciência. Porque nisto ele estava conectado na energia pleiadiana, o núcleo, a semente foi colocada aqui e ele sabia o que fazer com ela. Percebam, ele sabia que a mudança estava vindo. Precisava haver uma conexão entre a fonte do indiano, por um indiano, através de um indiano com a Lemúria. Os nodos e os nulos não estavam conectados daquela forma. Precisava vir dele. E em 1970, ele foi para Lemúria, para o que eles chamam de a Ilha Jardim. E naquele lugar, este homem decidiu reunir e construir um templo. E em seu sistema de crença, e aquilo que ele carregava com ele, estava um pedaço do ouro. E é isso que nós dissemos a vocês antes. Não é um quebra-cabeças. As redes deste planeta não podem ser carregadas de um lugar para outro. Mas a verdade que foi plantada aqui, uma vez que você está cheio com ela, ela pode ser transportada para qualquer lugar no planeta. E é por isso que os indianos começarão a reencarnar em outros lugares. O akáshico mudará. E o motivo é porque quando vocês despertarem em outra cultura, em outra sociedade, vocês terão o pedaço da verdade. E ela começará a espalhar para outras áreas. Este karma indiano mantém vocês juntos, não é impressionante que 1/5 da população mundial viva aqui? Vocês nunca vão embora. Vocês sempre reencarnam como indianos. E isso se intensifica e ninguém vai embora. E agora eles irão. Não necessariamente fisicamente, mas através do akáshico. Vocês começarão a espalhar este ouro, esta verdade, de muitas formas, para outras culturas, muito lentamente. Meus queridos, este era o plano. O tempo todo, de que se vocês conseguissem passar de 2012, esta é a essência da verdade, a unidade de vocês mesmos, sem nenhum profeta. É a unidade de Deus. Gurudeva começou a construir o seu templo, sabendo que havia uma conexão entre a Lemúria e a Índia. E ele é aquele que conectou-os. Vocês não acham interessante que ele foi capaz de fazer isso de forma tão fácil? Um estrangeiro não pode necessariamente ir comprar terras e fazer essas coisas e ter todos os aspectos legais. Mas percebam, ele era um americano. Vocês percebem? Alguns dos planejamentos antecipados. O indiano, nascido nos Estados Unidos. Ele não teve nenhum problema em fazer o que ele precisava fazer.
E então, a segunda explosão de iluminação aconteceu, em 2006. Vocês percebem o quão recentes essas coisas são? Havia o potencial da mudança acontecer o tempo todo. Ele tinha se conectado profundamente. Índia com a Lemúria. Poderíamos dizer que havia uma corda dourada, uma linha-lei debaixo da terra, uma conexão completa entre a semente dourada, conectando-se com aquilo que era a origem dos Pleiadianos. Mas isso não é tudo. A segunda explosão, nele então começou a canalizar. E o que ele canalizou, ninguém neste planeta jamais canalizou. E não canalizará por muito tempo. Ele canalizou informações de que os Pleiadianos deram a ele. Mas ele não planejou isso da forma como vocês pensam. Não é como uma canalização de hoje. Não é como a que vocês estão ouvindo, pois ele teve uma canalização atemporal. Ele foi para um lugar onde o tempo está suspenso, e é assim que é do outro lado do véu. E ele viu 1 milhão de anos de história pleiadiana, levando até a semeadura deste planeta e onde aconteceu, até mesmo onde ele estava na Lemúria. 1 milhão de anos de história pleiadiana está disponível para vocês através de um livro que ele canalizou como um indiano, porque ele estava conectado com a fonte. Ninguém tinha feito aquilo. E o livro é chamado Os Pergaminhos Lemurianos. E se você der uma olhada nele, você perceberá uma mensagem canalizada vindo da fonte semente da história deles, de uma forma atemporal que confunde a imaginação. Tudo porque ele recebeu daqui. O sistema estava no lugar, seu propósito de vida era conhecido, Gurudeva, nascido em um lugar para poder facilitar outro com a linhagem da verdade da Índia. Uma iluminação que aconteceu em curtos 40 anos, que levaria-o para a Lemúria até 2012. Ele nunca conseguiu ver a mudança. Mas não importa, pois tudo estava preparado e pronto. Um belo lugar. Agora vocês sabem quem ele é, o que ele fez e por quê. Há um garoto de 4 anos de idade, neste momento, no sul da Índia, que é Gurudeva. Ele se lembrará? Veremos. Pois ele tem livre-arbítrio. Mas alguns de vocês verão em alguns anos. E dirão, precisa ser ele. Ele tem 4 anos. Estas são as coisas que eu vim dizer a vocês, que são magníficas. E explica por que isto é tão diferente. E as crenças na forma original eram tão diferentes. E então, o que não pode ser falado, que eu não posso realmente falar muito a vocês até que seja descoberto. Eu disse que há 50 mil anos de história neste planeta e, no entanto, vocês rastreiam a sua de volta até apenas 13 ou 14 mil anos. Havia Índia antes da Índia. E a verdade semente sempre esteve aqui por 50 mil anos. Houve civilizações que despertaram aqui antes da sua, com a verdade. A diferença é esta. A sua permaneceu. A sua foi desenvolvida. A sua foi vista. A sua durou até a mudança. A sua foi levada para a Lemúria por Gurudeva. E esta é a diferença significativa. Um homem em seu caminho, pouco conhecido, fez uma grande diferença. Porque ele era indiano.
Eu quero que vocês pensem sobre isso. A linhagem que vocês têm, as responsabilidades que estão aí, os motivos por trás das coisas que estão aqui. E então eu quero que vocês se lembram de minhas palavras. Procurem a alegria. Este é o teste. Procurem pela alegria. Pois um homem santo ou mulher santa, quando exibem o amor de Deus, ele brilha através de sua face. E vocês verão a celebração da unidade. E você saberá. É por isso que eu vim. Namastê. E assim é.